Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós temos feito, as nossas crianças no primeiro domingo do mês, no dia em que nós temos a oportunidade de participar do sacramento da mesa do Senhor, da Santa Ceia, elas ficam aqui no templo. Então a gente sempre dá aquele aviso aos irmãos, né? É normal, a criança às vezes fica um pouquinho mais agitada, mais aperreada. Então, o que me estranha talvez seja um adulto no celular. Um adulto no celular é mais estranho do que uma criança, às vezes, mais agitada na hora da pregação. Então, tenha um pouco olhar de misericórdia para as nossas crianças. E ao mesmo tempo, você papai, você mamãe, acalme um pouquinho o seu filho, ensine a ele. Nós temos um material lá atrás, os nossos diáconos estão distribuindo nesse momento, para que eles possam também participar da pregação. E é um desafio para que as crianças que quando aqui ficarem, elas também possam interagir em casa com aquilo que foi ensinado na mensagem do Senhor. Desde o último domingo, no último domingo do mês de agosto, nós iniciamos uma série sobre relacionamentos. Nós encerramos Jonas, depois de 5 pregações, e nós vamos ter uma série sobre relacionamentos. E na última semana nós tivemos a exposição de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 a 12, falando sobre os relacionamentos piedosos. E hoje, com a graça de Deus, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo número 18. Evangelho de Mateus, capítulo número 18. Os papais que precisarem do material, só sinalizar uma das suas mãos. Os diáconos estão passando aí nos corredores. Se eles por algum motivo não enxergarem, você pode também lá atrás pegar esses materiais. Mateus capítulo número 18, do verso 23 ao verso de número 35. Evangelho de Mateus capítulo 18, do verso 23 até o verso número 35. Acompanhe com fé a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou. Os irmãos até o final do verso 26, E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia apenas 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Os irmãos até o final do verso 29. Então, ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse, os irmãos, até o final do verso número 33, servo malvado, e dignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, verdade poderosa aos nossos corações. Nós te pedimos, Pai, graça ao Senhor. Ajude desde o mais novo até o mais ancião compreender a Tua palavra que foi lida nesse momento. É assim que nós te oramos, no nome santo de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. C.S. Lewis, escrevendo em um dos seus livros, afirmou que é muito mais fácil
pregar um sermão sobre perdão do que perdoar. É muito mais fácil falar sobre perdão do que executar o perdão. Crianças, qual foi a última vez, preste atenção, qual foi a última vez que você teve que se virar para o seu papai e para a sua mamãe e pedir perdão por algo que você fez, e eles te obrigaram a ir até o seu irmão ou o seu coleguinha pedir perdão a ele também? Porque é justamente sobre essa lida de perdoar e ser perdoado que o texto fala para nós. Nós estamos no Evangelho de Jesus, que mostra o Cristo como o Rei prometido, aquele que é prometido desde o Antigo Testamento, e não é à toa que Mateus inicia o seu Evangelho com a genealogia, mostrando que aquele que foi prometido desde Adão é o que veio e o que estava perante os olhos daqueles homens. Jesus estava caminhando com os seus discípulos, e os seus discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior. E aqui, meus irmãos, nós temos, depois de um embate sobre como ou quantas vezes alguém deveria perdoar, o Senhor Jesus conta essa parábola. As parábolas muitas vezes são mal interpretadas por alguns fatores. Primeiro, a parábola só tem um único ensino, e geralmente o ensino da parábola, ela vem ao final. Parábola não é apenas uma lição de moral, não é como as fábulas que nós conhecemos na literatura portuguesa, mas a parábola é um modo que o Senhor Jesus tinha de ensinar os seus discípulos e confundir aqueles que não eram seus. É por isso que muitas vezes algumas pessoas falam assim: olha, Jesus contava parábolas para facilitar o ensino. Não, não é verdade. Ao contrário, Jesus diz que ele falava por parábolas para que, ouvindo, não entendesse. E muitas vezes as pessoas não compreendiam, e ele usava elementos do cotidiano para que justamente causasse estranheza ao coração. E depois de uma pergunta de Pedro, sempre ele, o Senhor Jesus inicia essa parábola tratando a respeito do perdão. E é isso que eu queria pensar com vocês nessa noite. E crianças que gostam de anotar, preste atenção. Hoje o tema é o preço do perdão. O preço do perdão. E a primeira coisa que nós vamos observar do verso 23 ao verso número 27 é que nós temos aqui um valor incalculável. Como toda parábola, inicia-se para nós com personagens sendo apresentados. O texto começa falando que o reino dos céus é semelhante, e aqui é uma das estruturas para começar a respeito da parábola. É sempre um comparativo. A parábola, ou o reino dos céus, é semelhante, e então o Senhor Jesus começa a proferir a parábola. E então a semelhança é de um senhor que resolveu ajustar contas com seu servo. Então a primeira coisa que aparece aqui é esse senhor, uma espécie de rei, dono de terras, dono de muitas propriedades, que agora resolve ajustar contas com todos os seus servos. E então chama-lhe primeiro aquele que estava lhe devendo 10.000 talentos. Meus irmãos, a primeira coisa que nós observamos aqui é que há de chegar um momento em que todas as contas serão prestadas diante do Senhor. Não haverá nenhum momento em que as pessoas, ou melhor, haverá um momento em que as pessoas, todas elas, crendo ou não, estarão diante do Senhor. Hoje na classe Catecúmenos nós vimos isso, que há de chegar um momento em que nós estaremos diante do trono do Senhor. Muitos para a perdição. O Senhor resolve ajustar contas, e o primeiro que é chamado é aquele que lhe deve 10.000 talentos. Só que sabe qual é o problema dessa parábola? A grande dificuldade de entender essa parábola é porque nós não entendemos sobre matemática. O problema dessa parábola é isso: a gente tem dificuldade com matemática financeira, porque essa parábola tem tudo a ver com matemática, e aqueles que são dessa área de exatas ficam loucos com isso. Mas essa parábola também nos ensina, ou melhor, para que a gente possa compreender a sua mensagem, nós precisamos entender a respeito do sistema monetário da época.
Porque talvez 10 mil talentos, de uma maneira muito leiga, a gente pudesse fazer uma transposição achando que seria 10 mil reais. Ou então um pouquinho mais, 10 mil dólares. Não. Preste atenção. 10 mil talentos era a dívida daquele homem. Um talento, um único talento, é igual a 6 mil denários. Aí você fala assim, pastor, era para ficar fácil, agora complicou, era uma moeda, agora são duas. Acompanhe o raciocínio. Um talento igual a 6 mil denários. 6 mil denários, ou melhor, um denário, é igual a um dia de trabalho. Logo, um denário, um dia de trabalho. Um talento, 6 mil denários. Um talento, 6 mil dias de trabalho. Naquela época, não tinha um salário como nós temos hoje. Naquela época, nós tínhamos os dias de trabalho. Então, por um dia de trabalho, você recebia um denário. E era assim que funcionava aquela corrente monetária daquela época. Quando Jesus fala sobre 10 mil talentos, Ele está falando de uma dívida incalculável. Porque um talento são 6 mil denários, aqui são 10 mil talentos. Jesus está chamando a atenção para uma dívida astronômica. E óbvio que eu não estou fazendo essa conta de cabeça, por isso que eu gosto de escrever o meu sermão. Se a gente fosse calcular esse tempo de serviço aqui, nós estávamos, em média, falando de 60 milhões de dias, o que daria mais ou menos 206 mil anos de trabalho. Detalhe, sem contar os sábados que eles não poderiam trabalhar. Ou seja, o valor que o Senhor Jesus está falando aqui é um valor que, se juntasse todas as riquezas de Israel, de todas as épocas e de todas as eras, nunca seria pago. E isso mostra dois aspectos. Primeiro é o tamanho da dívida desse homem, e o segundo é o tamanho da riqueza desse senhor. Porque quem tem 10 mil talentos para emprestar por aí? Somente alguém que tem muito, mas muito mais para si. Por isso que o texto fala que ele diz que pagaria essa dívida, mas é uma dívida impossível de ser paga. Por mais que os seus antepassados trabalhassem para pagar essa dívida, e todas as gerações futuras trabalhassem para pagar essa dívida jamais seria paga. Nunca aquele homem poderia conseguir saldar aquele saldo, ou saldar aquela dívida. E esse é o peso da justiça. O Senhor já tinha colocado isso em Êxodo capítulo 22, Levítico 25, 2 Reis capítulo 4, verso 1, que o homem poderia vender seus bens, poderia vender os seus familiares, poderia vender suas terras, poderia vender tudo que ele tinha para saldar a dívida. Mas aqui, meus irmãos, aquele homem não tinha nada para ser feito. É semelhante à dívida de Israel. Abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 1. Olha o que o texto vai dizer para nós. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das suas mãos do Senhor, por todos os seus pecados. E aí vem um texto que nós conhecemos muito bem. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda do Senhor. O Senhor já perdoou essa dívida a Israel, mesmo aquele homem não tendo a condição de pagar. Meus irmãos, quantas vezes nós já não recebemos o perdão, achando que aquela pessoa jamais nos perdoaria? Quantas vezes nós já não voltamos para o Senhor, de novo, novamente, mais uma vez,
E talvez a sua expressão diante de Deus seja justamente essa: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque mais uma vez eu pequei contra o Senhor. Senhor, semana passada eu tinha me arrependido, eu tinha dito que eu não faria isso, mas eu estou aqui de novo pedindo perdão, tem misericórdia de mim. E o texto que nós lemos na nossa liturgia, falando sobre o momento do perdão, fala que assim como o céu se distancia da terra, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, e o Senhor nos perdoa. Muitas vezes nós temos dificuldade em nos perdoar, mas o Senhor nunca teve dificuldade em nos perdoar. Meu querido, minha querida, entenda uma coisa: não existe nenhum pecado que, sendo confessado ao Senhor, não será perdoado. Todo pecado que é confessado ao Senhor, Ele nos perdoa. É o que vai falar 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E talvez a pergunta que ecoa é: você tem algum pecado que ainda não confessou ao Senhor? Confesse a Ele, fale ao Senhor. E talvez essa é uma das dificuldades: a gente peca no varejo e quer pedir perdão no atacado. A gente sabe pecar muito bem durante o dia, aí chega no final e fala assim: Senhor, perdoa pelos meus pecados. Fale os seus pecados ao Senhor, fale o porquê você está se chegando a Ele. Nós não temos nenhum outro intercessor a não ser o próprio Senhor Jesus. Então fale os seus pecados, peça perdão pelos seus pecados, e a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário pelo perdão dos nossos pecados. E essa parábola nos ensina a respeito da dívida incalculável que nós tínhamos com o nosso Senhor, e ainda assim Ele nos perdoou. E ainda assim Ele nos perdoou. Como é bom o sentimento de ser perdoado. O sentimento de ser perdoado é libertador. A gente fica mais leve, a gente fica mais tranquilo. Como é bom saber que o Senhor nos perdoa. Mas, meus irmãos, se nós estamos meditando sobre o preço do perdão, e no primeiro momento nós vimos um valor que é incalculável, no segundo momento nós vamos ver um valor inegociável. Um valor inegociável. E está lá do verso 28 até o verso de número 30. Olha que coisa interessante. O texto fala para nós, nessa parábola, que o Senhor começa a resolver, ajustar contas, e o primeiro que vem é alguém que devia 10 mil talentos, e esse homem tem a sua dívida perdoada. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas se eu tivesse sido perdoado de uma dívida dessa, Deus me livre de contrair um negócio desse tamanho, mas se um dia eu tivesse sido perdoado de uma dívida desse tamanho, em questões financeiras, o pouco dinheiro que eu tinha, acho que ia me endividar de novo, porque eu ia fazer uma festa, eu ia celebrar com os meus amigos. Tá tudo bem, eu estava achando que estava perdido, eu achando que não tinha saída para mim, eu achando que eu seria preso, minha família, todos os meus bens seriam confiscados, e agora eu fui perdoado. E o texto fala que esse homem sai diante desse Senhor e se encontra com um dos seus conservos, que lhe devia apenas 100 denários. E o texto fala que esse homem pega o seu amigo, pega o seu conservo, e diz assim: você vai me pagar. Você vai me pagar. E é interessante porque eu pedi para os irmãos lerem os dois versículos, tanto o verso 26 quanto o verso de número 29, falam as mesmas coisas. Seja paciente comigo, eu vou te pagar. A diferença, meus irmãos, é que uma dívida de 100 denários, era uma dívida comum naqueles dias. Na verdade, não era quase considerado uma dívida. Em 3 ou 4 meses de trabalho, se fosse pensar de algo direto, mas algo que em torno de 6 meses a 1 ano, essa dívida seria rapidamente liquidada. Mas o texto fala que aquele homem que tinha acabado de ser perdoado de uma dívida impagável, não consegue perdoar o seu irmão que lhe devia um valor ínfimo,
Pastor, mas ele estava devendo. Estava. Pastor, mas era direito receber a paga pela dívida. Era. Mas o que o Senhor Jesus está chamando a atenção aqui é para a falta de compreensão do perdão que nós recebemos do alto. Porque embora nós tenhamos a moeda daquela época, embora nós estejamos falando sobre a matemática financeira, essa parábola não é sobre isso, é sobre conhecer o perdão de Deus e sobre perdoar aqueles que nos ofendem. E o texto fala que aquele homem agarrava e o sufocava e falava: pague o que me deve, pague o que me deve, pague o que me deve. E aquele homem com o coração de pedra não se dobrou e lançou o seu conservo na prisão. Crianças, quantas vezes nós temos dificuldade de dividir aquilo que nós ganhamos de graça do nosso papai? Presta atenção, crianças. Lembra quando vocês ganham uma bola, uma bicicleta, um carrinho? Quando vocês ganham qualquer coisa, e aí vem um amiguinho brincar com vocês, vocês não pagaram nada por aquilo. E o papai só fala assim: divida. E vocês têm aquele sentimento de não conseguir dividir. É muito parecido com isso aqui. Meus irmãos, não é ridículo o exemplo que a gente dá para as crianças, delas não conseguirem dividir? É igualmente ridículo quando nós temos adultos que não sabem perdoar. Meus irmãos, corações de pedra, corações endurecidos, não passarão. O reter o perdão é algo abominável diante de Deus. E nós temos várias passagens que mostram isso. Volta um pouquinho suas Bíblias aí, Mateus capítulo 5. Mateus 5, verso 22 e 23. Ou melhor, Mateus 5, verso 23 e 24. Vamos ler todos juntos? Mateus 5, verso 23 e 24. Vamos lá? Se, pois... O Senhor mostra que no culto, o pedir perdão e o reconciliar com o seu irmão tem primazia à oferta. Vocês percebem como muitas vezes nós ignoramos isso? Nós muitas vezes chegamos aqui com o nosso coração rancoroso. Nós muitas vezes chegamos aqui brigado com o nosso esposo ou com a nossa esposa. Nós muitas vezes chegamos aqui depois de ter brigado e discutido com os nossos filhos. E aí nós queremos vir aqui e oferecer culto ao Senhor com o nosso coração completamente distante dEle, com o nosso coração completamente sujo e manchado pelo pecado, e nós achamos que o Senhor tem a obrigação de aceitar o culto que aqui estamos oferecendo a Ele. O Senhor Jesus fala: antes de oferecer culto, antes de oferecer a sua oferta, vai se reconciliar com o seu irmão. Você tem algum problema com o seu irmão? Vai pedir perdão, meu irmão. Vai falar com ele. E é interessante porque é justamente o contexto remoto do Evangelho de Mateus no capítulo 18. Porque olha que coisa interessante. Quando o Senhor Jesus em Mateus 18 vai falar sobre como nós deveríamos tratar os irmãos, Ele fala assim: se alguém tiver pecado contra ti, você vai pegar e vai falar com outras pessoas, vai espalhar o assunto, mas você não fala com ele. É assim que o texto bíblico fala? Não. Se você tem algo contra o seu irmão, se ele te ofendeu, se ele fez algo que você não gostou, se ele tem algo que você não gosta, meu querido, vai até ele e fala com ele. E aqui, me perdoem os visitantes, mas é uma fala diretamente para os membros da igreja do Areião. Meus irmãos, isso é sinônimo de maturidade espiritual da igreja. A nossa igreja precisa aprender a resolver os seus problemas. Se você tem algo contra o seu irmão, se o seu irmão fez algo que não te agradou, se ele tratou de uma forma aquele assunto que não foi legal, vai até ele e fala com ele.
Para de fofoca, para de disse-me-disse, para de falar com as outras pessoas, vai até o seu irmão, é o que o Senhor Jesus coloca. Lembre-se do que eu falei no domingo passado, que a gente muitas vezes fica confabulando nos seus passos, o que faria Jesus, como é que Jesus ia agir. Entenda como o Senhor Jesus agiu. Ele disse: se você tem algo contra o seu irmão, vai e fala com ele. Mas muitas vezes a gente contamina todos os nossos amigos, contamina todo o nosso grupinho, contamina toda a nossa panelinha, mas não vai falar com aquele que nos feriu e nos magoou. Aprenda a resolver os problemas de forma bíblica, meu irmão. O seu irmão te feriu, ele fez algo que você não gostou, que te chateou, vai falar com ele. E o texto bíblico continua para nós: se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, que coisa boa. Mas vamos dizer que o seu irmão continua rebelde quanto a isso. Agora sim, é boca no trombone. Não. O texto bíblico fala: chama 2 ou 3 testemunhas que possam ajudar e vai até ele mais uma vez. Meu irmão, estou vindo aqui para a gente se reconciliar, para a gente resolver esse problema, para a gente resolver essa situação. Quantas vezes, meus irmãos, no dia a dia da nossa igreja, nós gastamos muito tempo resolvendo assuntos que poderiam ser resolvidos de maneira muito mais simples. O terceiro estágio e último é se esse irmão, estando errado, continua impenitente, não se dobra, não reconhece o seu erro. Aí sim o texto bíblico fala: dize-o à igreja. E o nosso entendimento de dizer à igreja é levar a liderança da igreja. Mas se você tem algo contra o seu irmão, meu querido, vai até ele. Deixa eu te dar uma sugestão: faça isso ainda hoje. Casais, não durmam brigados ainda hoje. Filhos, não durmam brigados com seus pais ainda hoje. Irmãos da igreja do Areião, se você tem algo contra o seu irmão, vai resolver ainda hoje. Não permita que essa dor, esse peso vá se alastrando no seu coração. Perdoe e peça perdão. Ah, pastor, mas o senhor não está entendendo o que é que essa pessoa fez comigo. Não, não importa. Não importa. Nós fomos perdoados de uma dívida incalculável. Nós fomos perdoados de uma dívida incalculável. Nós estamos meditando sobre o preço do perdão. A primeira coisa que nós vimos é um valor incalculável, do verso 27 ao verso 30. Depois, um valor inegociável, do verso 28 ao verso 30. Verso 23 ao 27, depois 28 ao 30. E agora nós vamos ver um valor eterno, do verso 31 ao verso número 35. O texto fala que os companheiros daqueles 2 homens viram aquela situação e sabia que o primeiro servo tinha sido perdoado de uma dívida imperdoável. E então foram contar ao Senhor: olha, aquele homem não perdoou. E então o servo chamou novamente aquele homem que tinha lhe devido 10.000 talentos e falou assim: você é um servo malvado, você é um homem mau, você é um homem injusto. Meus irmãos, o sentimento que é marcado aqui é um sentimento de perplexidade. É interessante porque essa expressão servo malvado é utilizada em outros momentos das parábolas do Senhor Jesus para falar daqueles que não têm parte com o Senhor, daqueles que até conhecem, daqueles que até ouvem, mas não têm parte com o Senhor. E o texto mostra para nós que aquele rei, aquele senhor, joga aquele homem na prisão. Quantas vezes não é esse o sentimento de indignação que surge dentro do nosso coração, quando nós perdoamos as pessoas e elas simplesmente nos tratam mal? Nós queremos ter um bom relacionamento com aqueles que estão à nossa volta, e só o que nós recebemos é a bordoada de volta.
o texto nos mostra que esse sentimento de perplexidade está presente no coração daquele senhor. E o texto termina para nós, dizendo que aquele homem é jogado aos verdugos, uma espécie de carrasco. Muito obrigado, meu irmão. Queria falar capataz, mas carrasco é a palavra correta. Uma espécie de carrasco que ficaria para o vigiar na prisão, para que ele não saísse. Meus irmãos, Êxodo capítulo 34, verso 7, vai falar que o Senhor é aquele que nos perdoa, aquele que guarda a misericórdia, aquele que nos perdoa a terceira e a quarta geração, ao passo que ele também não inocenta o culpado. O Senhor Jesus é o único, absolutamente o único que pode aliar justiça e graça. É o único que pode de maneira justa nos condenar e é o mesmo que pode de maneira justa nos salvar. E em Jesus Cristo, Ele manifestou a sua justiça e também manifestou a sua graça. E a graça do Senhor foi manifestada na cruz do Calvário, nos dando perdão. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 23, verso 34. Lucas 23, verso 34. Todos juntos, Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: meus irmãos, essas são as palavras que nós escutamos de Cristo. Perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Meus irmãos, nós temos alguns desafios quando nós pensamos nesse texto. E o primeiro desafio que nós temos é entender o que é perdão segundo a palavra de Deus. Mas primeiro eu gostaria de começar com a negativa. O que não é perdão? O que não é perdão? Perdão não é esquecer. Muitas vezes nós temos isso na mente, que perdão é esquecer. A gente até usa um texto bíblico muito mal colocado, que fala que o Senhor vai jogar os nossos pecados no mar do esquecimento, e deles não lembra jamais. Quando o Senhor fala isso, é porque nós não seremos mais condenados. Mas não quer dizer que Deus tem amnésia. A prova que os nossos pecados não são esquecidos pelo Senhor dessa forma, é que nós ainda somos punidos, ou passamos pela punição do pecado de Adão. Por causa de um só pecado, ou por causa de um só homem, entrou o pecado no mundo. E desde então nós sofremos as consequências daquele pecado. Então perdoar definitivamente não é esquecer. Ou perdoar, perdão, não é esquecer. Segunda coisa, perdoar não é não sentir dor. Não significa que porque a pessoa perdoou, aquilo talvez não doa mais na vida dela. Talvez nós vamos carregar dores, traumas, tristezas no nosso coração, que vão durar toda a nossa vida. Não vão durar toda a eternidade, mas talvez vão durar toda a nossa vida. Então não significa que muitas vezes ao olharmos para trás, aquelas marcas não vão doer em nós, vão doer. Como muitas vezes nós lembramos com tristeza de alguns fatos que aconteceram, e não significa necessariamente que nós não perdoamos. Outra falácia sobre perdão, sabe qual é? É a pessoa falar assim: pastor, mas eu não estou sentindo que eu devo perdoar não. Perdão não é sentimento. Perdão não é sentimento. Então perdão não é esquecer, perdão não é não sentir dor, e perdão não é sentir que deve perdoar. Então o que é perdão? Meus irmãos, perdão é mandamento. Perdão é ordenança. Perdão é obrigação. Perdão não é uma possibilidade.
Talvez uma das manifestações, e talvez se você tenha muitas vezes dúvida a respeito da sua salvação, você muitas vezes fica assim, pensativo, poxa, será que de fato eu sou amado por Deus? Será que de fato eu fui perdoado dos meus pecados? Talvez a manifestação máxima de que uma pessoa foi perdoada por Deus, que ela entendeu o perdão do Senhor, é que ela consegue perdoar as outras pessoas. Porque não é assim que está na oração dominical do Senhor Jesus? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão é não receber a paga, é não receber a dívida que você merece. Você merecia a paga por aquilo, a pessoa lhe é devedora, e você abre mão da dívida, e o mandamento é, abra mão dessa dívida. Mas pastor, eu fui injustiçado. Meus irmãos, todas as vezes que você foi injustiçado, todas as vezes que você for ultrajado, todas as vezes que você for maldito, ou falarem mal de você, de forma injusta e por causa do Evangelho, alegre-se, porque você está sendo mais parecido com Jesus Cristo. Porque não foi assim com o nosso Senhor? Não é assim que nós fazemos com o nosso Senhor. Nós estamos estudando Hebreus às quintas-feiras, e nós vimos que todas as vezes que aqueles que conhecem a palavra se voltam contra o Senhor ou pecam, eles calcam os pés de Jesus na cruz do Calvário. Meus irmãos, não há injustiça tão grande que nós recebamos, que se compare àquilo que nós fizemos diante do nosso Senhor. Por isso que Ele nos ordena, nos manda, nos obriga, você deve perdoar. E aí talvez você fale assim, tá bom pastor, eu perdoo. Quando Ele vier me pedir perdão, eu perdoo. Não. Isso eu aprendi com minha filha, ela faz assim, ó. Não. Nós devemos perdoar, mesmo se a outra pessoa não pedir perdão. Aí talvez você fale assim, não pastor, mas eu vou perdoar quando ele se arrepender de maneira verdadeira do que ele fez. Não. Não foi assim que o Senhor Jesus tratou conosco. Imagina se o Senhor só nos perdoasse se a gente fosse pedir perdão para Ele. Ele nos amou, Ele nos alcançou, Ele nos redimiu, Ele veio ao nosso encontro e resgatou o nosso coração, nos perdoou, implantou a nova vida, retirou um coração de pedra e nos deu um coração de carne, sem que nós tivéssemos pedido absolutamente nada. Então, para você perdoar, não é necessário que o outro mereça ou que o outro peça. Perdão é o mandamento do Senhor para você. E o que acontece quando nós não perdoamos? Sem perdão, nossas orações não são ouvidas. É assim que o texto que nós acabamos de ler de Mateus fala para nós. Meus irmãos, quando nós não perdoamos, e muitas vezes existem situações que nós não perdoamos o outro, porque nós queremos punir ele. A pessoa já se esqueceu do que fez. A pessoa fez o mal contra você, e talvez ela nem sabe que fez esse mal contra você, e você ainda não perdoou. E a gente fica guardando aquele sentimento, e a nossa tentativa é como se fosse punir o outro. E quando nós não perdoamos, e eu gosto muito desse exemplo que o pastor Hernandes Dias Lopes dá, quando nós não perdoamos, é como se a gente estivesse tomando veneno, querendo que o outro morra. Quando nós não perdoamos, é como se a gente estivesse tomando veneno, querendo que o outro morra. Quem morre é a gente, quem cansa é a gente. E isso é atrelado com aquele texto que nós vimos de Mateus 18 no início, de nós irmos ao teu nosso irmão. Às vezes o irmão nem sabe que te ofendeu, às vezes ele nem sabe que fez algo contra você, e você se sente mal, você fica triste, e você não perdoa, e você não quer resolver aquela situação, e você quer punir o irmão à distância, e ele nem sabe que tem algum problema ali. E tem problemas como esse que vão passando gerações na igreja, e as pessoas nem sabem porque não gostam umas das outras. Meu querido, se você tem algum problema com algum irmão aqui da nossa igreja,
vá até Ele pedir perdão, e perdoe genuinamente, e caminhe com Ele, e ore por Ele. Perdão é mandamento, é obrigação. Agora, meus irmãos, eu preciso fazer um parêntese muito importante aqui. Porque muitas vezes, quando as pessoas escutam essa mensagem sobre perdão, e foram elas que ofenderam, elas falam assim, tá vendo, você tem que me perdoar, tem que zerar, e não tem nenhuma consequência. Não é isso. Mas por favor, vocês são inteligentes, não tire essa parte da mensagem fora de contexto, por favor. Existem consequências para aqueles que fazem coisas erradas. Então uma pessoa que talvez violentou uma mulher, a estuprou, ele pode ser perdoado? Sim. Ele pode ser perdoado por Deus? Sim. Mas ele precisa pagar pelo crime que cometeu. E uma coisa não anula a outra. Pastor, ele se converteu na cadeia, ele tem que sair? Não. Pastor, mas era para a família então retirar a queixa daquilo? Não. Não deixa de ser um crime. Então entenda uma coisa, você que foi o ofensor, você que ofendeu, muitas vezes vão existir consequências para o erro e para o ato que você cometeu. E isso não significa necessariamente que a pessoa não te perdoou. Você vai ter que muitas vezes lutar contra a insegurança, contra o medo daquilo acontecer novamente. Você que foi o ofensor, entenda, existem consequências para os erros. Agora o outro lado da balança. Você que perdoou, lute para que essas consequências sejam minimizadas e não existam mais. Pastor, você não está entendendo o que aconteceu na minha vida. Você não sabe o que ele fez comigo. O senhor não sabe o que ela fez comigo. Não sei. Talvez eu nunca saiba. Mas eu sei o que o Senhor Jesus Cristo fez no nosso lugar. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Por isso perdoar é um mandamento. Talvez algumas pessoas não gostem de assuntos como esse, porque tem que revisitar algumas situações do passado. E talvez você também foi enganado com a ideia de que o tempo cura todas as coisas. Isso é mentira. O tempo não cura nada, isso é mentira do inferno. O único que cura é o Senhor Jesus. O que você precisa é mergulhar o seu coração nas águas do Evangelho. O que você precisa é se submeter ao Evangelho. O que você precisa entender é que você foi perdoado. E por mais que existam dores, por mais que existam tristezas, por mais que existam marcas que nós vamos carregar talvez por toda a nossa existência aqui nessa terra, aqueles que foram perdoados pelo Senhor Jesus Cristo vão exercitar o perdão com os outros, e um dia poderão plenamente viver sem essas marcas e sem essas dores, porque eles evidenciaram e viveram esse perdão. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, aprender a perdoar uns aos outros. Pastor, eu perdoo, mas que ele nunca mais olhe na minha cara. Você não perdoou. Pastor, você não disse que tem consequência? Tem. Mas essa é uma das evidências que você não perdoou genuinamente. Perdoar, você vai lembrar, você vai olhar para aquela marca, e talvez você vai saber, talvez aquele irmão até vai fazer aquilo de novo contra você. E aí nós nos lembramos da origem dessa parábola. Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É interessante porque Pedro, ele vai além do que era a tradição judaica. A tradição judaica dizia que você tinha que perdoar até 3 vezes. Aí Pedro, querendo fazer uma média do evangelho, assim, não, se
eles falam 3, eu vou além. Senhor, é até 7 vezes. Pedro queria sair muito bem na fita. O Senhor Jesus fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí talvez alguém fale assim, mas então 490? Não. Quantas vezes for necessário. Porque não é assim que nós fazemos com o nosso Senhor? Nós nos voltamos de novo, novamente, mais uma vez a Ele. O desafio para a nossa semana: se você tem algo contra o seu irmão, talvez aconteceu no passado, talvez ele nem saiba, ou talvez vocês saibam que tem uma situação assim meio rusguenta. Sentem-se para resolver. Pastor, e como é que eu posso saber se é uma situação rusguenta? Vamos estabelecer o seguinte critério: você teria problema de sentar com essa pessoa e ceiar lado a lado aqui com ela nesse momento? Olhando nos olhos dela? Se você responde que não, é porque talvez você tenha algum problema com essa pessoa. Vai até ela resolver. Vai até ela resolver. E peçam perdão mutuamente. E lutem pelo Evangelho. O desafio para a nossa semana é talvez você procurar um irmão que você tem algum problema. Talvez algum parente que lhe machucou. Talvez algum amigo, talvez alguma situação. E pedir perdão, ou então ter que perdoar essas pessoas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez.